Nós falamos agora sobre os infográficos, que podem ser entendidos como uma espécie de subcategoria dos gráficos. A definição aqui adotada é a de que se trata de um gênero jornalístico que se vale de recursos tanto pictóricos quanto fotográficos na composição de gráficos. É como se fosse um gráfico um pouco mais artístico, o que nós temos aqui. Para que você veja um exemplo, esse era um infográfico explorado num vestibular da Unicamp, em São Paulo, e o tema é quanto se gasta de água por dia. Veja que, tal como no gráfico, há aqui uma relação entre elementos não verbais, como você vê aqui nesses desenhos, e elementos verbais, não é? Para se dar uma ideia de quanto cada nacionalidade, sobre o quanto nos diferentes países se consome mais ou menos água, foi usado aqui um recurso não verbal, que são as bandeiras, que é a bandeira do Canadá, aqui uma versão estilizada da bandeira estadunidense, aqui é a bandeira do Japão, aqui é a bandeira da União Europeia, para tratar os europeus como um bloco, aqui a bandeira brasileira, e aqui uma bandeira estilizada também para se fazer referência à África subsaariana. Não chega a ser uma bandeira de um país isso, mas é uma maneira de se identificar essa região. Fora isso, outro recurso não verbal é o próprio desenho aqui de figuras humanas, né? Como se fossem bonecos aqui, representando os indivíduos desses países, para se analisar quanto é que se consome em média, quanto é que um indivíduo consome em média água em cada um desses países. A média ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, é apontada aqui verbalmente, mas representada por um recurso não verbal, que é essa linha. Então é possível dizer, acompanhando essa linha, que um africano da região subsaariana tem acesso a menos água do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, para que a pessoa tenha o seu bem-estar garantido, para que a pessoa possa cuidar da sua higiene. O recomendável são 50 litros. Aqui se consome até 20 nessa região. Enquanto um canadense consome aqui, na média, 600 litros de água em um dia. E o contraste é muito marcado pelo recurso pictórico, não é? Aqui você vê o boneco que representa o indivíduo todo azul, para se criar o efeito de abundância de água, e aqui só nessa região da representação de um corpo água, para se mostrar alguém que não tem acesso a esse recurso. Então, como você pode observar, há uma série de recursos nesse exemplo pictóricos que são importantes para transmitir a informação, tal como num gráfico, porém aqui usando de recursos um pouco mais estilizados, como você nota. Para que você veja um exemplo um pouco diferente, mas ainda de infográfico, esse foi explorado num exame da PUC do Paraná, e é um infográfico que o vestibular extraiu de um jornal de grande circulação, abordando uma síndrome genética chamada de AMI. Aqui nesse infográfico se mostra quem pode contrair. Para indicar o quanto é rara essa síndrome, aqui se diz, usando, portanto, recursos verbais, que 1 a cada 20 mil nascimentos contém essa síndrome. E para dar uma ideia dessa raridade também, se opõe a quantidade de pessoas que carregam a mutação à quantidade de pessoas que não vão carregar o gene com a síndrome. Aqui, de novo, recursos não verbais ajudam a montar, ou são fundamentais para se construir o infográfico. Não é? Quando homem e mulher têm o gene, e apenas 1 em cada 50 pessoas carrega a mutação, há 25% de risco para cada filho nascer com a doença. E aqui, isso é representado na figura do homem, na figura da mulher. Aqui nós temos o casal. Cada um deles carrega a mutação, mas não manifestam a doença. E aqui esses cruzamentos mostram o que pode acontecer com cada filho. 25% não tem a mutação, 50% é a probabilidade de que tenha a mutação, e é provável que 25% tenha
a doença. Mas veja que esses números aqui e essas frases são representadas nesses desenhos, não é? Aqui 25% de uma coloração mais rosada, que significa não haver o gene, a mutação. Aqui, metade apenas da criança, do desenho da criança pintada, tem a mutação. E aqui, a criança pintada por inteiro indica que ela recebeu a mutação do pai e da mãe, e aí vai desenvolver a doença. Mais uma vez, é por meio do desenho que se transmite boa parte da informação. Temos aqui um infográfico também. Mais infográficos você vai ver na próxima sessão da nossa aula. Então eu te peço que pratique